Fala galerinha marota do canal Sextou, salve salve rapaziada, tudo joinha por aí, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo semanal do canal e já deixa o dedão aí no like, se não é inscrito já aproveita essa oportunidade porque só tem tema bom aqui. Por falar nisso, hoje vamos falar sobre um tema que dá continuidade no tema da semana passada. Vamos falar sobre o sacramento da confissão, sacramento da penitência. Então meu irmão, roda a vinheta pra gente ter esse bate-papo. Então, meus queridos, por que falar hoje sobre o sacramento da confissão? Para fazer memória, na semana passada terminamos com uma história de algo que Jesus revelou para Santa Teresa d'Ávila. Só para a gente lembrar, ela estava em oração e Jesus deu a ela uma visão de flocos de neve caindo sobre a terra. Ela não entendeu e perguntou a Jesus: Jesus, o que significa esses flocos de neve? E Jesus disse para ela: olha, são almas que estão indo para o inferno. E ela se desesperou e falou: meu Senhor, então nós precisamos fazer algo pela conversão dos pagãos. E Jesus disse algo que surpreendeu ela: não são pagãos, são católicos como tu és católica. Então ela ficou mais apavorada ainda. Se os católicos que professam a fé no Senhor estão indo para o inferno, a gente precisa fazer algo. E ela disse: então nós precisamos dar catequese, nós precisamos dar doutrina para esse povo. E Jesus disse: não é doutrina. E Jesus continua então dizendo que na verdade esse povo quando se confessa, não confessa bem. Ponto. Gente, isso ali, uns 2, 3 séculos atrás, Idade Média, Jesus alertava então a santa e dizia que eles não se confessavam bem. E naquela época o povo se confessava. Ia até o sacerdote, falava dos seus pecados, se arrependia, tinha essa vida de piedade. E hoje, se já era um problema isso naquela época, de o povo, além de ir confessar, não sabia se confessar e por isso ainda continuava com a praga que destinava-os para o inferno. Imagina hoje que nós não confessamos mais. Então está aqui a primeira pergunta para mim e para você. Faz quanto tempo que você não se confessa diante do sacerdote, não apresenta os teus pecados para o Senhor? Reflita sobre isso. Se faz mais de um mês, está precisando confessar. Se faz mais de 6 meses, o negócio está feio. Se faz mais de um ano, então o teu coração está preto já. E ainda mais aquelas histórias de pessoas que... eu só me confessei quando fiz a crisma, quando fiz a primeira comunhão. Aí é que o negócio está feio mesmo. Corra urgentemente para o sacerdote. Disso eu tenho testemunho para dar. Eu me confesso regularmente todo santo mês. É muito raro passar um mês sem me confessar. Inclusive amanhã estou agendado com um padre aqui na diocese para me confessar. Por quê? Porque eu entendo que sou muito pecador. Porque entendo que é necessário a confissão, porque é uma ordem de Nosso Senhor, dada aos próprios apóstolos, dada à sua própria igreja, como nós vamos ver agora na Sagrada Escritura. Olha só, lá no Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo do 21 até o 23, vai ter a seguinte narrativa, a narrativa da ressurreição. E foi nesse bendito dia que foi confiada o sacramento da confissão para os seus sucessores, os apóstolos do Senhor, né? Então lá diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E diz a narrativa: dizendo estas palavras, soprou-lhes o Espírito Santo e deu-lhe a ordem: a quem vós perdoardes os vossos pecados, lhes serão perdoados. E a quem vocês retiverem os pecados, lhes serão retidos. Ponto final, palavra da nossa salvação. Olha que maravilha! Ou seja, e você fica aí com essa besteira de aí não vou me confessar porque o padre é um pecador igual eu. Significa que você não vai no médico porque também o médico adoece, né? O infeliz. Ora, nós devemos sim, porque nós estaremos obedecendo ao próprio Cristo, que assim quis, pela sua providência divina, que nós recorrêssemos a esta humilhação. Sim, de fato é uma humilhação,
nós irmos até um outro homem, mas que representa ali Cristo. Ele age na pessoa de Cristo. Assim é os sacramentos, né? A gente não deve ficar preso ali à pessoa do sacerdote, mas a pessoa de Cristo é que deve nos prender e nos atrair. E, portanto, muitas das vezes nós ficamos convencidos, porque o demônio colocou isso na nossa mente, de que o outro é tão pecador quanto nós e, portanto, nós não devemos. Olha só, o demônio sabe que se nós não confessarmos nossos pecados, ficaremos impuros e ficaremos distantes de Deus e seremos então merecedor do inferno por causa da nossa própria miséria, por causa da nossa própria má escolha. Então, Santa Gema, ela diz o seguinte: o demônio tira-nos a vergonha na hora de pecar, mas devolve na hora de confessar. Olha que interessante, Santa Gema Galgani, né, ela vai dizer isso, que o demônio vai tirar de nós a vergonha na hora de pecar. E aí, sem vergonha alguma, nós cometemos a maior das atrocidades. Mas na hora de confessar, fica uma vergonha imensa, e isso nos atrapalha bastante. Santo Agostinho, ele vai dizer o seguinte, que o princípio da nossa purificação é a humilde confissão dos nossos pecados. E o demônio sabe muito bem disso. Ora, não tem outro jeito, nós precisamos ter a humildade de chegar diante do sacerdote, portanto, diante do Senhor, né? E pedir humildemente perdão dos nossos pecados, porque erramos. Fora disso, estaremos contaminados. Portanto, meus queridos, não fique mais vacilando, não fique mais pensando, eu não vou me confessar e está tudo bem, e eu vou para o céu do mesmo jeito e está tudo ótimo, que não é assim. Jesus prescreveu a sua lei e nós devemos cumpri-la. E eu pesquisei na internet e eu achei várias coisas interessantíssimas. Olha uma coisa interessante, o Papa Pio XII, ele se confessava diariamente, porque ele entendia muito bem isso que o doutor da igreja, Santo Agostinho, disse, que a via de purificação é a confissão dos nossos pecados. Mesmo ele sendo um papa, ele se confessava todos os dias. Sabe o que é todos os dias? E você aí com mais de anos sem se confessar? O Papa João Paulo II, toda semana também tinha o seu momento de confissão, mesmo ele sendo um santo. Talvez não, é por isso, né? É que ele foi santificado, levou-se à glória dos altares, por causa de entender que tamanha era a necessidade de Deus e não de si mesmo. Ele então esvazia-se de si mesmo, esvazia-se dos seus pecados e se enche cada vez mais da glória e da santidade de Deus. E quantas vezes nós somos entulhos do demônio, entulhos do encardido, entulhos de pecado. Quantas vezes nós vamos andando nesse mundo como se fôssemos verdadeiras fossas, andando com um monte de lixo, carregando um monte de pecados e um monte de misérias dentro da gente. Meu irmão, minha irmã, esse é o apelo do Sextou para você nessa semana. Procure urgentemente o sacerdote, sobretudo se fazem mais de 6 meses que você não se confessa. O preceito ordinário é que você se confesse uma vez ao ano, mas se faz muito tempo que você não confessa, é urgente que você faça um exame de consciência, que é o primeiro passo. Pedir de Jesus o Espírito Santo, porque é Ele quem nos convence acerca dos nossos pecados, e faça assim uma listinha, vai notando tudo, vai notando seus pecados, vai notando tudo, e vai pedindo: Jesus, dá-me a graça de me arrepender. Jesus, dá-me a graça de me arrepender. Porque eu não canso de repetir isso. Muitas vezes nós amamos aquilo que Deus detesta. Muitas vezes nós amamos os palavrões, nós amamos dar o nosso show, nós amamos tanta coisa horrível, né? E nós nos acostumamos com esse nosso perfil, com esse nosso jeito, e estamos, na verdade, por causa de muitos lixos, de muitos entulhos, de muita poeira, de muita sujeira, de muita lama, nós estamos sujos e não conseguimos enxergar nossa miséria. Por isso é preciso fazer esta oração. Jesus, ajuda-me a reconhecer em mim o que é pecado, o que o Senhor não se agrada. Vê se há em mim algo que não lhe agrada e arranca, Deus. Tira-me da cegueira espiritual, leva-me à liberdade dos filhos de Deus que o Senhor prometeu. Eu tenho certeza, meu irmão, você vai ser muito mais feliz se deixar diante do sacerdote todos os pecados. Tenha coragem, tenha bom ânimo, aproveite esse final de semana e faça isso. Procure o sacerdote antes da missa, depois da Santa Missa,
e diga que você quer confessar os seus pecados. Esse é o rápido recado desse final de semana, espero ter ajudado. Deus abençoe você infinitamente com a sua graça, com a sua riqueza. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.